Meninas, a gente vai dar início, tá? Temos apenas vocês três, mas vamos cumprir nosso horário e esperar aqui que os demais colegas cheguem no decorrer, tá? A gente vai dar prosseguimento na nossa aula de ontem, que trata sobre mercados derivativos futuros. Bom dia, Thales. E aí eu vou aqui para a apresentação. Vamos só relembrar alguns pontinhos que a gente viu ontem, né, que foi o entendimento do que seria os mercados derivativos, lembrando que é um modelo de comercialização principalmente voltado às commodities, né, os grãos agrícolas, entre outros produtos que não passam por um processamento agroindustrial, né, que tem como principal característica ter um preço internacional e por isso a gente pode comercializar com qualquer lugar do mundo. E a gente viu que esse modelo de negociação ajuda no gerenciamento de riscos no agronegócio, principalmente o risco de preço, o risco de crédito, o risco dos contratos e o risco de produção. A gente entendeu que os mercados derivativos são produtos cujos preços futuros derivam de seus preços básicos, ou seja, a gente tem o preço atual do produto e faz projeções do que pode acontecer no futuro que vai fazer com que ele custe menos ou mais do que o preço atual. E vimos também que as bolsas de valores são instituições financeiras, mas que não realizam, né, operações financeiras, como, por exemplo, empréstimo e investimento. São locais físicos onde a gente pode realizar operações financeiras que vão ser reguladas por essa entidade, né? Então a bolsa serve para organizar e regulamentar as operações financeiras de diversos produtos de investimentos, sendo os mais, digamos, os mais praticados, digamos assim, nesse ambiente, a compra e venda de ações empresariais, a compra de títulos públicos e a própria comercialização dos mercados derivativos, né, os mercados futuros, como a gente também pode chamar. E aí sim, vamos fazer agora uma viagem para o passado para entender um pouco melhor o funcionamento da Bolsa. Tenho certeza que quando se ouve a palavra, o termo, né, aliás, Bolsa de Valores, talvez na cabeça de vocês venha uma imagem como essa, que é muito comum, foi muito comum e muito representada em filmes e séries americanos, né? Um ambiente muito grande, com muita gente, e normalmente essa gente está muito estressada, né? Sempre falando aos gritos no telefone, entre outras situações, né? Então esse foi o ambiente a qual a gente se acostumou a visualizar como é que seria a Bolsa de Valores. Como é que funciona isso aqui, né? Um produto, seja ele qual for, como vamos falar sempre sobre a soja, que é o principal produto que a gente comercializa nesse modelo, todo produto de commodity ele tem um preço internacional, né? Seja ele petróleo, seja milho, seja etanol, seja carne de gado, ele tem um preço internacional e é estabelecido por uma determinada bolsa, né? Os critérios que definiram com que determinada bolsa ficasse responsável por definir o preço, sinceramente eu já li diversos artigos e nunca entendi bem do porquê que uma determinada bolsa vai ser responsável. Mas, por exemplo, a bolsa que determina o preço da soja é a Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos. Então, é de lá que é determinado o preço internacional e a partir do momento em que ela divulga o valor da soja no dia, qualquer lugar do mundo que comercialize soja vai ter que praticar aquele preço. Obviamente que vai variar, o preço lá é base, mas existem particularidades. Num país como o Brasil, por exemplo, tem os custos para outro país, que vai ser de frete, por exemplo, de taxas de exportações. Então, tudo isso
é acrescido, certo? Mas começa com o preço base e a gente vai colocando os valores que são específicos de cada país, né? Mas o preço base vai ser definido lá na Bolsa de Chicago. Compreendido até aqui? Por favor, alguém me sinaliza aí no microfone, porque eu estou sem visualizar o chat. Sim, Washington, tudo certo. Então, tudo bem. Então, todo dia vai ser determinado os preços dos produtos. A partir do momento em que é determinado o preço dos produtos, né, vai ter aqui nesse ambiente os funcionários da bolsa que vão vir no aquário. O que é aquário? Esse telão aqui, ó. Vocês podem visualizar o cursor do meu mouse, né? Você vê que tem uma grande placa aqui. Essa placa é um telão, tá? Tem vários espalhados, se vocês observar. Tem aqui, ó. Tem outro aqui. Então, todos esses telões a gente chama de aquário. E no aquário vai ser determinado o valor da mercadoria. E um funcionário da bolsa, ele vai fazer uma chamada. Olha, o preço do produto tal vai sair. Quem quer comprar e quer vender, venha para cá, né? E aí, essas pessoas que estão de blusa azul e blusa branca são o que a gente chama de corretores. O que são os corretores? São pessoas que representam quem quer comprar e quem quer vender. Ou seja, se eu sou produtor de soja, quero vender minha soja, ou sou um empresário que representa uma cadeia de restaurantes que quer comprar a soja para comercializar no restaurante dele. Não são essas pessoas, pessoal, que vão para a Bolsa de Valores, não. Até porque muitas delas não entendem de mercado financeiro, elas simplesmente querem comprar e vender o produto. Então, o que elas fazem? Elas fazem um cadastro em uma instituição financeira, que pode ser um banco, através do seu departamento de investimentos, ou mais comumente nas chamadas corretoras de valores, né? E esses bancos ou essas corretoras de valores são empresas especializadas em fazer a compra e a venda acontecer. Eles são o quê? Intermediários nesse sistema. Então, eles representam quem quer comprar e quem quer vender. Quem quer comprar e quem quer vender vai dizer, eu quero vender meu produto pelo preço mais ou menos nesse valor. Se no dia que a bolsa abrir o valor não tiver compatível com o interesse dele, ele não vai vender naquele dia. Se tiver compatível com o interesse dele, ele vai vender. Então, o corretor que está representando ele vai ter que tomar essa decisão pelo cliente, né? Então, os corretores aqui nada mais estão fazendo do que representar os produtores rurais que querem vender seus produtos e os clientes que querem comprar esses produtos agropecuários. Obviamente que nesse ambiente aqui, tem esses corretores que representam clientes, compradores e vendedores do mercado de derivativos, mas também nós temos aqui pessoas do mercado imobiliário, do mercado de ações empresariais, de títulos públicos, está tudo misturado aqui, mas eles vão estar sempre de blusas azuis ou brancas. E essas pessoas com coletes aqui vermelho e amarelo, eles são funcionários da própria bolsa. E o que eles estão fazendo? São eles que vão trazer as informações relacionadas aos preços dos produtos e vão anunciar no aquário. Até aqui, todo mundo está entendendo? Sim, Washington. Muito bem. Então, essa galera aqui de jaqueta, de colete, aliás, vermelho e amarelo, vão para o aquário com o preço dos produtos, vão fazer a chamada. Olha, quem quer comprar soja, quem quer vender. O preço vai ser anunciado. A partir do momento que eles anunciavam o preço, os corretores, eles iam correr para vender o produto.
né? Ou seja, até o momento em que o funcionário da Bolsa anuncia o valor, ninguém sabe quanto é que vai custar o produto naquele dia. Eles têm estimativas, né? Através da imprensa, né? Dos jornais, dos canais de televisão que são do mercado financeiro, que vão apontar algumas estimativas de quanto vai estar custando, mas eles não sabem o preço a qual o produto vai abrir no mercado. Não sabem e nem devem saber. Se algum funcionário da Bolsa, por exemplo, desse essa informação antes, né, dizer quanto é que estaria custando o preço de um determinado produto agropecuário, o preço de uma determinada ação da empresa, um preço de um título público, ou o preço de um, de um imóvel, por exemplo, no mercado imobiliário, essa informação ela seria vazada, ela seria extraoficial, e isso é o que a gente chama de crime do colarinho branco, né? As pessoas envolvidas no vazamento dessa informação, elas poderiam ser presas e responder judicialmente. Tá aí a importância da bolsa, né? Quem quer comprar um determinado produto, ele vai estar num ambiente competitivo, né? Aonde não há possibilidade de alguém que quer comprar o mesmo produto que ele receber uma informação privilegiada e conseguir fazer essa negociação sem que haja alguma vantagem, né? Daí a importância da bolsa, que é justamente fazer com que os processos de compra e venda aconteçam de uma forma legal, sem a chamada mamata, sem a carteirada, né? Tudo é feito de uma forma competitiva, justa, regular e dentro da lei. Deu para entender? Eu aguardo a sinalização de vocês. Estão colocando que sim aqui no chat, Washington. Ótimo. Então, prosseguimos. Então, o funcionário da bolsa anuncia o preço do produto e a partir daí os corretores vão correr para vender. E é justamente daí que surge aquela imagem da nossa cabeça do pessoal com o telefone gritando, se esgueirando para conseguir a venda, né? Eles estão correndo para conseguir vender essas vendas. Porque a partir do momento em que o funcionário anuncia o valor do produto, eles tinham aí 50 segundos para quem tem determinada quantidade de produto vender, né? Se não conseguiu vender, vai ter que esperar a próxima rodada. O que acontece na próxima rodada? Dependendo da quantidade de produto que foi vendido, já vai haver alteração do preço do produto no mercado. Então, se vendeu pouco ou quase nada, pode ser que na próxima rodada o produto vai estar mais barato. Se conseguiu vender de uma forma muito rápida, quer dizer que na próxima rodada o produto pode ser bem mais caro, né? Por isso, nas primeiras vendas são sempre mais importantes, que é quando você pode conseguir o preço de uma forma mais interessante, né? Então eles gritam, eles correm para vender o mais rápido possível e eles só têm 50 segundos para fazer isso. O corretor conseguiu fechar uma venda, ele corre para o aquário e vai entregar ao funcionário da bolsa as informações do cliente dele e as informações com outro corretor do cliente que está querendo comprar o produto dele. E aí a bolsa vai boletar, ou seja, vai gerar um documento chamado boleto, que vai ter que ser pago por quem está comprando o produto e vai ser feito todo um contrato com as informações que são feitas com o funcionário da bolsa, que judicializa essa ação, que oficializa ela no mercado financeiro e faz com que ela seja legal. É assim que funciona. Não conseguiu vender, vai ter que esperar a próxima rodada. E a cada rodada, o preço da mercadoria vai estar diferente. E lembrando que vai estar diferente, mas vai ser o mesmo preço em qualquer lugar do mundo, acrescentando-se aí as particularidades de frete que pode tornar mais caro de um país para o outro. Ficou claro, pessoal? Deu para entender realmente? Deu sim, Washington.
Muito bem, então por isso que é essa loucura, tanta gente ocupando tanto o espaço pequeno e gritando no telefone. Só que, como está exposto aqui, isso era do passado, né? Até o início dos anos 2000. Olha só como é que funciona a Bolsa hoje. Nessa tranquilidade aí, né? Tudo foi mais informatizado, né? E ao invés da gente ter um aquário com funcionário formando e todo mundo que é do mercado derivativo, imobiliário, das ações empresariais, todo mundo misturado lá, agora cada produto desse tem um departamento. E aqui nós temos justamente os corretores, ó, sentados tranquilamente, e é na tela do computador que eles vão receber a informação do produto a qual eles querem comprar, né? Ou vender. Então é aí que eles ficam atentos e na hora que o preço do produto é divulgado, eles podem tomar a ação de comprar ou vender o seu produto. E olha como esse ambiente melhorou. Eles tinham 50 segundos para fechar a compra ou a venda, né? Em média, né, os economistas colocam que, na verdade, as operações eram concluídas em cerca de 30 segundos. Nesse mercado mais digital que temos agora, a compra e a venda, ela em média leva 7 segundos apenas para poder se concretizar. Ou seja, os preços são divulgados, o corretor lá tranquilamente bateu o olho e viu se o preço a qual está sendo comercializado é de interesse para o produtor rural. Se é, ele não vai vender. Se é, ele vai ver quem é que está querendo comprar na tela do computador e escolhe o que for mais interessante e mais lucrativo. Então, em 7 segundos, em média, dá para resolver essa situação. Ou seja, a digitalização melhorando bastante a nossa vida. Então, é assim que acontece as operações de compra e de venda dentro da Bolsa de Valores, né? E aí, para prosseguir, né, eu vou apresentar apenas mais alguns conceitos históricos para que funcionam dentro da Bolsa, tá? Primeiro, os produtos, eles são comercializados em saco ou bucho, né? Isso não quer dizer exatamente que o produto vai ser entregue dentro de um saco ou dentro do bucho. Para quem não sabia o que era bucho, é esse recipiente aqui que parece uma bacia, né? Quem nunca tinha visto, certamente já viu, só apenas não lembrava, né? O próprio rótulo do famoso leite condensado da Nestlé, né? O leite moça, vocês podem lembrar que tem uma moça, né? Uma camponesa que segura, né, em cima de sua cabeça um bushel com leite, né? Então, na verdade, a gente já tinha visto esse recipientes antes. E esses dois tipos de embalagem, digamos, ou suporte para armazenamento, ele surgiu na época imperial, né, principalmente lá na Europa. E no saco, a qual era transportado pelos burros, por exemplo, você conseguia colocar até 60 quilos, sem que o burro ficasse desgastado, né? Esse era o peso máximo que um burro, em média, conseguia levar de produto. Então, por isso que hoje a comercialização de produtos como café, como a soja, como o milho, eles são de sacos de 60 quilos. Então, qualquer um desses produtos, quando a gente fala que o saco está custando tanto dólares na bolsa, vem justamente do porque quando começou-se a comercializar esse produto, se comercializava em sacos de 60 quilos, né? Então isso virou um padrão e é adotado até hoje. E em relação ao bushel, né, era muito comum, né, a gente transportar o produto também em bushels, né? Aqui a gente tem a imagem de maçãs. O bushel, ele corresponde a aproximadamente 35 litros, né? E quando a gente fala em produto físico, sólido, obviamente que a quantidade que tem aí dentro, ela vai variar. Se for de soja, por exemplo, num bushel a gente consegue colocar cerca de 27 quilos. Agora, se eu pegar um outro produto como o milho, vai cair para 25 quilos e 100 gramas. Se pegar um produto como a aveia, vai ser uma outra variação, né?
Se pegar o trigo, vai ser uma outra variação, né? Então, dependendo do produto, obviamente, pela sua estrutura física, vai variar a quantidade. E é isso que a gente tem que se ater. Quando a gente diz que o bushel de soja custa tanto valor, né, e o bushel de milho custa tanto valor, tem que reparar que o bushel de um produto não é o mesmo bushel de outro. O produto ali tem uma quantidade diferente do outro produto, em virtude da sua estrutura física. Já quando a gente está falando do saco, não, é padronizado que seja 60 quilos, independente de qual seja o produto. Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Ficou assim, Washington. Muito bem. Então, observe que já está dando para a gente compreender como funciona, né? E quando a gente visualizar as informações lá no Globo Rural ou no jornal, quando são apresentadas, e falar em bucho, em saca, a gente já consegue compreender essas noções. Outro conceito importante é a questão dos ursos e dos touros, né? Que é um conceito aplicado ao comportamento do mercado ou dos investidores, né? O que é isso, né? A gente diz que existem investidores ou situações econômicas que são bulls, né, os touros, ou são bears, os ursos, né? Por quê? O touro, o que ele faz quando ele quer atacar o inimigo? Ele vai abaixar sua cabeça, vai chifrar o inimigo e vai levantar para o alto e vai jogar lá para cima. Ou seja, o touro ataca de baixo para cima. Então, no mercado de ações, o que o investidor, que é considerado como touro, faz? Ele compra uma ação que está custando barato, que está lá embaixo, com a expectativa de que o mercado no futuro vai fazer com que essa ação ela suba de valor. Então, é esse investidor que acredita que uma situação negativa ela pode melhorar no futuro, é o que a gente chama de touro, de bull. Agora, temos os ursos que acreditam que mesmo que uma determinada ação, um determinado produto que está em alta no mercado, ele pode cair no futuro. Por quê? Como é que o urso ele ataca o inimigo? Ele anda de quatro assim, né? Mas ele fica em pé com as duas patas traseiras e ataca o inimigo com os membros superiores, né? Então ele levanta e ataca o inimigo de cima para baixo, né? Ou seja, o investidor que é considerado um urso, ele compra as ações ou ele vende as ações que estão lá em alta, porque ele acredita que essas ações vão cair no futuro, né? E aí, se a gente traz para o nosso setor, por exemplo, nós temos alguns investidores que são urso em relação ao mercado da carne, que estão se desfazendo das suas ações de commodities de carne bovina, por exemplo. Por quê? Porque acreditam que, embora o valor da carne esteja muito alto hoje, muitas pessoas no futuro vão deixar de consumir carne, vão preferir a proteína vegetal ao invés da animal. Então, eles acreditam na queda desse mercado. E temos também consumidores urso que pensam o inverso sobre esse mesmo mercado, ou de um mercado diferente, como, por exemplo, o da cannabis, né? A maconha utilizada para produtos de fins medicinais, né? É um produto que, na verdade, não é commodity, mas está próximo de se transformar, em virtude das demandas do mercado. E esse produto ele já é comercializado através de ações de empresas que investem nesse setor, como as empresas farmacêuticas que estão trabalhando com a cannabis. Então, tem muitos investidores touros nesse segmento, que estão comprando ações dessas empresas com a expectativa de que elas cresçam bastante no futuro. Ficou claro, pessoal? Deu para entender? Deu sim, Washington. Muito bem. Então, entendido nesse comportamento que ocorre no mercado, esses apelidos que a gente atribui, a gente vai focar
exclusivamente agora no assunto da aula, né, após ter feito esse contorno para melhor entender, que é justamente revisar agora o que é o preço futuro, né? Como já foi dito, é o preço à vista, que é o valor internacional, né, a média que está custando determinado produto, mais a expectativa dos agentes, né, que são quem entende sobre o mercado financeiro, em relação aos fatores que afetam o preço no futuro. Ou seja, é o preço em média que está sendo praticado hoje do produto, mais o que a gente acha que vai acontecer. Aumento de imposto, aumento do valor dos insumos, ou a queda desses, fazendo com que o preço seja menor ou maior do que é hoje. Ou seja, são exemplos o custo de manter a soja armazenada, as exportações, os preços dos bens substitutos do dólar, o clima, a safra e a entre-safra do produto, o poder aquisitivo do consumidor, as atitudes dos compradores internacionais, entre outras situações. Todos esses exemplos fazem com que o preço de um produto, no futuro, possa ser maior ou menor do que o valor que a gente tem hoje. E definido o preço futuro, né, a gente pode participar desse mercado, praticando esse preço. Então, para que serve o mercado futuro? Para fixar um preço futuro fazendo um seguro de preço, livrando-se das oscilações e reduzindo os riscos do mercado, pois conforme a gente discutiu anteriormente, o preço de um determinado futuro ele vai estar variando várias vezes na Bolsa de Valores, no mercado internacional, né? Então, por mais que ele varie, mas eu faço, através do mercado futuro, uma venda que vai estabelecer um preço, independente da variação que ocorra nesse espaço de tempo, né? Então, nele, o comprador fixa o preço de seu produto para garantir sua rentabilidade, e o vendedor fixa o preço de venda de sua mercadoria para cobrir seu custo de produção e sua margem de lucro. Então, quais vão ser as principais funções do mercado futuro? Sinalizar uma indicação dos preços dos produtos no futuro, auxiliar no planejamento da atividade e possibilitar a fixação antecipada do preço sem essa preocupação com as variações que o produto vai ter ao longo do tempo. Ficou claro, pessoal? Sim, Washington. Ou seja, quando a gente conversou lá que o preço do produto ele varia várias vezes ao dia, isso funciona para quem está vendendo o produto hoje, do chamado mercado spot. Comprou, vendeu, recebeu, né? Mas quem vende no mercado futuro quer sair dessa situação. Ele quer começar a vender o produto com o preço em que ele sabe quanto é que vai receber por esse produto daqui a um ano, sem se preocupar com o que vai acontecer daqui para lá. E para isso, né, a gente tem algumas funções que o mercado futuro cumpre em relação aos dois agentes principais do mercado, o agente comprador e o agente vendedor. O comprador é um exportador que vende para o exterior e precisa fixar o preço da compra de sua mercadoria, de sua principal matéria-prima. E o produtor, ele conhece os custos, precisa fixar o preço de venda que remunere os investimentos, né? Então, os dois só têm a ganhar a partir do momento que optam por trabalhar nesse mercado. E aí o mercado futuro ele tem três operações principais: o hedge, a especulação e a arbitragem, né? Essas operações também funcionam para outros produtos, como a própria ações empresariais, né? O principal, o mais praticado do nosso setor do agronegócio, das commodities, é o hedge, né? O que é o hedge? O hedge visa a proteção
contra os movimentos adversos de preços do ativo, né, do produto com o qual se trabalha. Ou seja, eu quero vender o meu produto sabendo quanto eu vou receber, sem me preocupar com qualquer problema que vá acontecer daqui para lá. A outra operação é a especulação, que consiste em uma estratégia em que se assume o risco para se obter ganho financeiro, né? Essa aqui é mais utilizada no mercado de ações. O que é especulação? Especulação, de uma forma assim bem cearense de se dizer, é esticar a baladeira. É a gente pegar uma informação e transformar ela muito maior do que ela realmente é. Como, por exemplo, quando surgiu a questão da pandemia, por exemplo, houve a possibilidade de se tentar tratar, né, a Covid com alguns remédios, né, ficando aí muito conhecidos, por exemplo, a questão da cloroquina, a ivermectina, entre outros, que quem assistiu o jornal viu muito bem. Ou seja, houve uma especulação de que esses produtos seriam responsáveis pela cura da Covid. E o que aconteceu com as ações dessa empresa? Foram lá para cima. Então, através de uma especulação, de uma notícia que às vezes tem um fim de verdade, mas ela é ampliada, você consegue alavancar as ações de uma empresa ou as vendas de um determinado produto. E a mesma coisa pode acontecer, isso no caso dos touros, né? Mas no caso dos ursos, a especulação pode ser usada também de uma forma prejudicial. E aí eu trago o exemplo que foi trazido aí pelo Luciano nas últimas aulas. O fato do Cristiano Ronaldo ter tirado as Coca-Colas da mesa onde ele dava uma coletiva de imprensa para os profissionais da imprensa que estavam cobrindo a Eurocopa, fez com que muitos especuladores dissessem que as ações de empresas de refrigerante como a Coca-Cola iriam cair. E o que isso fez? Com que investidores tirassem o dinheiro dessas empresas e as empresas foram lá para baixo. Ou seja, essa é uma estratégia que acontece tanto pelos touros e tanto pelos ursos, né? Se utiliza uma informação e transforma ela muito maior do que ela é, para poder alavancar ou colocar para baixo um determinado produto ou uma determinada ação de empresa, né? Então, é algo realmente que é muito praticado e não é bem visto, né? Principalmente por quem é mais conservador, porque você acaba iludindo muitas vezes, enganando, levando investidores ao erro por fazer uma amplificação de algumas notícias que não correspondem com a realidade. E a arbitragem, a terceira operação mais praticada no mercado futuro, ela procura realizar ganhos aproveitando distorções temporárias dos preços de um ou mais ativos, né? Essa aqui também é muito mais praticada no mercado de venda de ações, né? O que é a arbitragem? Na arbitragem, nós temos os corretores mais loucos, digamos assim, que mais trabalham, porque eles estão diariamente vendo as ações da empresa que estão subindo e que estão caindo. Na hora que uma ação cai e ele vê potencial de subir, ele compra. Na hora que ele tem a oportunidade de vender essa ação, nem que seja alguns reais apenas mais caro, ele vende. Então ele fica assim, o tempo todo comprando e vendendo. Sempre comprando barato e sempre vendendo mais caro. Ele não vai conseguir vender mais caro de uma forma a conseguir milhões, possivelmente. A estratégia está sempre ganhando alguns reais, alguns milhares de reais, e não se consegue ganhar milhões, como na especulação, mas você consegue ter muito mais ganho do que se trabalhar como uma venda como o Regi, por exemplo, né? Ou seja, é uma prática de compra e venda com bastante recorrência. Por isso que é muito mais trabalhoso, mas envolve menos riscos de quem trabalha com a especulação. Deu para diferenciar, pessoal? Ficou claro? Washington, eu não sei se é só para mim, mas está travando um pouquinho.
Certo. O pessoal confirma então no chat para você, por gentileza, se realmente travou. E aí me avisa se não deu para entender, tá? E no caso do Lucieldo que travou, se deu para compreender a diferença entre as três operações. O pessoal tá normal. Eu vou sair aqui e vou voltar de novo, tá, Washington? Pronto, então enquanto o Lucieldo volta, alguém aí me confirma, tá? Eu não estou conseguindo visualizar o chat, por favor, peço que alguém utilize o microfone. Deu para compreender bem essas três operações? Vocês conseguem diferenciá-las? Óbvio. Pois não. Se eu poderia passar uma breve explicação, porque minha internet caiu e eu voltei agora. Certo. Quem é que está falando? É o Cleiton. Ok, Cleiton. Essas são as três operações principais, são praticadas na Bolsa de Valores, tá? Para o objeto da nossa aula, que é o mercado derivativo, a principal é a hedge, tá? A especulação e a arbitragem, ela funcionam mais para o mercado de ações. No hedge, ele visa a proteção contra os movimentos adversos de preços de um ativo com o qual se trabalha, ou seja, é justamente o que a gente já havia conversado anteriormente. O comprador, o produtor de um determinado produto, como a soja, ele quer vender o seu produto por um determinado preço que ele saiba quanto vai receber no futuro, e dependente do que aconteça, ele vai estar protegido, tá? Se o preço do mercado for maior no futuro, daqui a um ano, do que ele foi acordado, vai ter um reajuste. Se for menor, também vai ser um reajuste. Então, tanto ele quanto quem está comprando o produto dele estão protegidos. E é justamente essa proteção que faz com que o hedge seja a operação mais adequada, né, para quem e mais praticada, inclusive quem trabalha no setor de commodities, do agronegócio. A especulação e a arbitragem são mais praticadas no mercado de ações. O que é a especulação? Ela consiste em uma estratégia em que se assume risco para se obter ganho financeiro. Como é que se faz isso? Tem-se alguma notícia no mercado e essa notícia ela é amplificada, né? Por exemplo, uma determinada empresa, lá no início da pandemia, disse que estava desenvolvendo uma vacina. Aí os especuladores vão dizer que essa empresa, essa farmacêutica, já criou a vacina, por exemplo. Aí o que vai acontecer? Os investidores vão correr para comprar as ações dessa empresa. E isso valoriza. Ou seja, esse aumento da da simpatia pela empresa, pela aquisição de ações dela, ocorreu por uma especulação, por uma informação que foi distorcida. Pode ser que se concretize, pode ser que se concretize, mas na época é uma notícia que foi especulada para induzir investidores a acreditarem nessa situação. Então, o investidor, o corretor, aliás, os corretores que trabalham com essa especulação tiveram estratégia de touro. Ou seja, fizeram com que a ação de uma empresa subisse. Mas poderia ser o inverso, né? Poderia ter saído, por exemplo, a notícia que uma determinada vacina, ela teve que ser paralisada, a sua produção, porque foram observados alguns aspectos que não estavam de acordo com os padrões técnicos. E aí, os corretores que são ursos, que acreditam na derrubada do mercado, eles podem fazer, por exemplo, especular que essa empresa, ao invés de ter sido paralisada a pesquisa, essa pesquisa foi encerrada, que não vai ser mais feito pesquisas para se criar, dar continuidade a essa vacina. O que vai acontecer com as ações da empresa? Vão cair, os investidores vão deixar de colocar dinheiro nela e vão colocar em outra, por exemplo, que pode ser a que o corretor representa. Então, aí a estratégia de especulação é usada para derrubar as ações. Então, a especulação ela pode ser usada para alavancar o mercado e um produto, ou para derrubar o mercado e um produto. Sempre com a estratégia de você distorcer
a realidade, né? Você pega uma informação e amplifica, torna ela muito maior do que ela realmente é. A arbitragem é uma outra operação que trabalha procurando realizar ganhos aproveitando distorções temporárias dos preços de um ou mais ativos, né? Então, no mesmo exemplo que eu apresentei para especulação, se o preço de uma ação de empresa cai, mas ele tem potencial de subir, então o corretor que trabalha com arbitragem, ele vai comprar rapidamente, mas também vai procurar vender o mais rápido possível. E vai fazer isso quando? Assim que subir, né? Assim que subir o preço, pode ter sido alguns reais, ele já vende, porque ele teme que ela possa cair novamente e caia por um preço menor do que quando ele comprou. Então, o árbitro, o corretor que trabalha com arbitragem, ele compra rapidamente e vende rapidamente. O objetivo dele é estar lucrando ali apenas alguns reais ou alguns milhares de reais, sem se arriscar muito, que é o que acontece com a especulação. Com a especulação, você não ganha apenas reais e milhares, você ganha milhões, né? Mas a chance de você ganhar e perder são iguais, né? Então, a arbitragem é um investimento mais conservador do que o da especulação. E por isso mesmo, o mais praticado vai ser o de hedge, porque é o mais seguro, o mais previsível para um mercado que já oferece tanto risco como o mercado de commodities. Ficou claro, Cleito? Ficou sim, eu acho. Obrigado aí. Pronto, os demais colegas, deu para entender a diferenciação das três? E por gentileza, Cleito, você me avisa aí o que estão colocando no chat. Estão colocando sim. Só estão colocando sim. Muito bem. Então vamos seguir como o andamento, então, para que a gente possa entender ainda melhor o hedge, né? Antes disso, só relembrando, tá? Como é que funciona o mercado futuro, né? Ele tem as cotações em bolsa, ou seja, o valor de um determinado produto é determinado pela bolsa de valores, e esse valor ele vai variar várias vezes ao longo do dia, mas se eu trabalho com o mercado futuro, o preço que está sendo praticado no dia em determinada hora é o preço que eu posso fechar a venda do meu produto, e daqui a um ano, independente das variações que ocorra, eu vou receber esse valor. A bolsa também determina os vencimentos de um contrato, ela deixa contratos em abertos, ou seja, a partir do momento que um contrato ele é fechado, ele pode ser alterado, e não apenas a gente pode esperar o vencimento. O número de negócios e contratos que são negociados também são determinados pela bolsa, ou seja, existe um limite de negócios que podem ser fechados durante um determinado dia, tá? Não é ilimitado. Por isso, há muita correria entre os corretores para poder comprar e vender, porque existe janelas de oportunidade. Se a gente não entra nessa janela no momento certo, a gente pode perder a nossa possibilidade de comercializar o produto. A bolsa também determina o preço de abertura, né, que é as cotações, e o valor máximo e mínimo, né? Ou seja, além de divulgar o preço, a bolsa dá uma estimativa. Olha, o valor máximo que esse produto pode ir hoje é esse, o valor mínimo é esse. Se chegar no valor mínimo, não se pratica valor menor do que foi estabelecido. Se chegar ao valor máximo, não se vende mais caro do valor que foi estabelecido, né? Então, embora haja incertezas de qual vai ser o valor, ele vai variar em reais e centavos, mas nunca a ponto dos valores máximo e mínimo. Por isso que quem, no primeiro momento onde a Bolsa abriu, não conseguiu visualizar na primeira oferta o valor que queria comprar ou vender, ele já sabe o valor máximo e mínimo que esse preço vai variar ao longo do dia. E se o valor máximo não for o que ele queria vender, então ele nem insiste mais em continuar vendendo ao longo do dia. Ele vai esperar o próximo dia para poder comercializar. A bolsa também faz o preço do reajuste, que eu explico já já o que é. Ela faz os ajustes diários dos preços, né, que vem através das cotações,
e dá a margem de garantia, que é a segurança, né, que você está realizando um negócio, uma comercialização que está dentro da lei. Tudo entendido, pessoal? Algum ponto que não ficou claro? Tudo ok. Tudo bem, estamos chegando ao fim, tá? Então, como é que é feita a base de formação do preço do produto? Mais uma vez, é a diferenciação entre o preço de uma commodity no mercado físico regional e a cotação para o mesmo produto no mercado futuro referenciado em bolsa, né? Então, se a saca da soja está custando, por exemplo, R$ 100 na bolsa, no mercado internacional, aliás, não seria nem em reais, é dólar, né? Então, a gente já converte esses US$ 100 em reais e aplica os valores regionais, né? Taxas de importação ou de exportação, impostos que se paga para comercialização, e aí a gente vai ter o nosso valor de comercialização. A base normalmente reflete os custos de transporte entre o mercado local e o ponto de entrega especificado no contrato. Ela também reflete condições locais de oferta e demanda, estrutura de mercado, custos de estocagem, manuseio e impostos. Então, tudo isso tem que ser somado ao valor de mercado que é divulgado pela Bolsa, né? Então, é por isso que não é uma operação tão simples, é complexa, né? Em questão de, antes da Bolsa abrir, o corretor ele vai ter que calcular todos esses custos para saber quanto é de fato que o produto a qual o produtor rural que ele representa poderá ser comercializado de fato, né, considerando além do preço da Bolsa de Valores. Então, isso envolve muito cálculo de matemática financeira. E aí, relembrando, né, deixando mais claro o que é o hedge significa proteção, né, a principal operação, uma das principais operações da Bolsa e a mais praticada nos mercados derivativos agropecuários, ou seja, é uma cobertura aonde o cliente faz uma espécie de seguro de preço na Bolsa, fixando antecipadamente o preço de compra ou de venda para a mercadoria no futuro. Ou seja, o valor que o agente define no contrato será o valor que ele receberá no vencimento, não importando se o preço no mercado físico ficou maior ou menor que o pré-estabelecido. E aí, finalmente, a gente chega no ponto principal, que inclusive foi questionado, né, pela nossa colega Sara na aula de ontem. Ok, foi fechado um preço. Mas e se daqui a um ano, quando essa venda for concretizada, quando o produtor rural entregar o produto para o cliente, o valor de mercado tiver maior ou menor, né? O que acontece? Vai acontecer o seguinte, né? A gente está trabalhando com o que a gente chama de rede de venda. E o rede de venda foi feito geralmente pelo agente que detém a mercadoria, pelo comprador, pelo vendedor, e que pretende assegurar o preço na hora da entrega. E é uma estratégia usada para evitar as possíveis quedas de preço, mas também servem para o aumento de preço para quem está comprando, ou seja, é vantajoso para os dois agentes. E aí vamos ver como é que isso funciona. Nós temos aqui um exemplo de rede de venda. Um produtor de milho de Campinas pretende comercializar sua produção em março de 2022, realizando a venda através de rede, vendendo contratos futuros. Como é que ele deve agir, né? Vamos supor, pessoal, que o preço dessa soja, desse milho, aliás, hoje está custando R$ 35 o saco. E é esse o valor que a gente determina no nosso head de venda, no nosso contrato de mercado derivativo agropecuário. E aí vem a questão. Vamos supor que lá em 2022, quando a venda for concretizada, o preço da saca de soja estava custando no dia R$ 30. Ou seja, quem comprou poderia ter comprado mais barato. Só que o que vai acontecer? Na bolsa, é como se fosse o Mercado Livre, né? Quem comprou no Mercado Livre sabe. Eu estou comprando não da empresa Mercado Livre, mas de qualquer outra pessoa que está vendendo. E aí é o seguinte, quem está vendendo, quando eu
pagar pelo produto, né, esse dinheiro não vai diretamente para as mãos do vendedor. O Mercado Livre segura o dinheiro e só libera depois que eu digo que receber essa mercadoria. A Bolsa faz do mesmo jeito. Depois que a compra for, o produto foi entregue, é feito o reajuste de preço. Então, esses R$ 35,00 por saca de milho já foi pago por quem comprou do produtor. E aí o que vai acontecer? O produtor vai receber os R$ 35,00, sendo que o preço estava mais barato, vai acontecer o seguinte: o vendedor, aliás, o comprador, de fato, aliás, o vendedor, perdão, quem está vendendo o produto, ele vai receber R$ 30,00 no mercado físico, ou seja, a venda desse produto, e a bolsa vai pagar os outros R$ 5,00. Ou seja, o cliente que comprou dele vai pagar o que o produto realmente estava custando no mercado em 2022, mas a bolsa vai pagar os R$ 5,00 a mais, para que o preço que ele fechou no contrato continue válido. E assim ele recebe esse resultado aqui, que é de R$ 35,00 a saca, mesmo que o valor fosse mais baixo agora. E se acontecer o inverso? Se o valor da saca de milho tivesse custando R$ 40,00, aí nesse caso, o, o produtor rural, né, ele vai receber os R$ 40,00 do mercado físico, o preço que está custando hoje, mas agora ele vai pagar mais R$ 5,00 de volta para a bolsa para ela dar para o cliente, porque o cliente, junto com o vendedor, estabeleceram o quê? Que a saca custaria R$ 35,00. Né? Então, se o valor tiver menor, a bolsa ressarce o produtor rural com R$ 5,00 para deixar no valor que foi estabelecido. Se o valor tiver maior, o produtor rural vai pagar R$ 5,00 de volta para a bolsa para ela pagar para quem comprou pelo preço que foi acordado, né? Ou seja, nem o comprador nem o vendedor ele perde. Todos ganham, independente do valor que está sendo praticado no mercado. Deu para compreender, pessoal? Deu sim, Washington. O pessoal Tudo tá bem. digitando sim no chat também. A gente vai encerrar no início da aula de amanhã, a gente volta a conversar, mas basicamente é isso. E como vocês podem ver, né, todos esses conceitos, embora complexos, a gente estudando é fácil de compreender, né? Então, esse mundo do mercado financeiro, ele pode ser melhor conhecido por vocês e vocês podem, inclusive, ser profissionais desse setor. Mas isso a gente vai conversar amanhã, porque eu já estou estourando meu tempo, tá? Então, espero que tenha sido proveitosa a aula, que vocês tenham conseguido entender melhor. Amanhã a gente se vê para completar esse assunto, para poder fazer a dinâmica de revisão e encerrar, né, o nosso semestre. O link do formulário de frequência está aí disponível. Muito obrigado pela presença e participação de todos.